Olá! Tudo bem, meus amores do Travessia? Tudo bem com vocês? Aqui no estúdio está tudo muito bem, tá certo? Nós vamos iniciar hoje uma aula de língua portuguesa, tá? O tema Faça Isso por Mim, professora Ana Zaidan, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com uma mensagem que eu achei belíssima e que tem tudo a ver com vocês. Nada é tão nosso como nossos sonhos, não é isso? E eu quero que vocês façam aí de casa essa leitura de imagem e depois vocês vão conversar em sala de aula com seus professores para poder dizer o que é que vocês estão vendo nessa imagem que vocês está aí na telinha, tá bom? Objetivos da aula. Reconhecer e compreender a importância do preenchimento de cheques e de recibos. Compreender o conceito de eufemismo e que situação ele ocorre. Em que situação ele ocorre? Conceituar e entender o neologismo, identificar frases com períodos simples e períodos compostos. Problematização. Você já preencheu um cheque? Já escreveu um recibo? O que é eufemismo? E você sabe o que é neologismo? Pronto. Então, vocês viram que na problematização eu perguntei para vocês se vocês sabem o que é recibo. Então, recibo é um documento muito importante, pois é a prova de uma transação financeira foi realizada, não é? Então, vocês estão vendo que o recibo ele é muito importante quando a gente faz uma transação financeira e tem que estar documentado e tem que estar assinado. Daqui a pouco vocês vão ver direitinho o modelo de um recibo, né? É também uma declaração por escrito na qual alguém, uma pessoa física ou jurídica, né, declara ter recebido de outrem, né, que está especificado ali naquele recibo. Aí o modelo de recibo, né? Vocês podem chegar, vender ou comprar algo, né? Por exemplo, eu vou vender, vamos dizer, um computador, um celular para alguém, né? Então a pessoa coloca, recebi de Ana Zaidan a importância, vamos dizer, de R$500, né? Referente a quê? A compra de um celular. Não está comprando de mim? Embaixo, assinado. Então, eu coloquei esse modelinho aí para vocês. De recibo, tem o valor do lado, R$100, não é? Tem o teor, que é esse aí que eu coloquei, recebi da senhora Maria de Fátima, a quantia de R$100. Referente a quê? A venda de um sapato modelo Scarpin. Datou dia 4 de novembro de 2021 e abaixo o nome da pessoa. Então, isso aí é um recibo simples, que vocês, qualquer transação que vocês fizerem, de compra ou de venda, vocês já estão sabendo fazer. E agora nós vamos ver o quê? Cheque, tá bom? Vamos lá. Qual o conceito de cheque? Cheque é uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito. O emitente, emissor, né, ou sacador, que é aquele que emite o cheque, o beneficiário, que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido, e o sacado, que é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente. Então, no início eu mostrei para vocês, né, a leitura de imagem. Então, a leitura de imagem era o quê? Era um talão de cheque, tá certo? Onde vocês vão colocar em cima a quantia, não é? Vão colocar por extenso. E também vocês têm que datar. Tem cheque que a gente cruza, então esse cheque ele é depositado no banco e tem um tempinho, né, gente, para poder chegar até a nossa conta. Agora, uma coisa importante é que tenha dinheiro, porque se não tiver dinheiro na nossa conta, o cheque vai entrar sem fundos. Cuidados com o cheque. Em relação ao pagamento de um cheque comum, ele acontece quando há saldo, foi o que eu acabei de falar com vocês. Tem que ter cuidado que tenha saldo. Então, quando há saldo na conta bancária de quem o emitiu.
Portanto, se não houver saldo, o cheque é considerado sem fundo e é devolvido. Uma coisa que não é boa, né? Para a pessoa, isso não é uma coisa boa. A pessoa não é bem visto. Pronto, gente. Vocês viram um pouquinho sobre recibo, vocês viram um pouquinho sobre cheque. Agora a gente vai falar de eufemismo, não é? Eufemismo, ela é uma palavra que ela vem para quê? Para deixar as palavras ficarem assim mais suaves, algumas palavras. Ela é constantemente ligada ao quê? À polidez. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos ali. Então, eufemismo, ele vem do grego, eufemismos, tá certo? Então, ele troca aquela palavra, vamos dizer assim, pesada, por uma palavra mais leve, né? Aquela palavra de mau augúrio, uma palavra mais leve, para quem vai receber uma notícia, tá certo? Também ele vem, vamos dizer, o vocábulo eu significa bem, e feme significa falar, então falar de modo agradável. Mas vamos ver direitinho agora o conceito de eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando ou agradável e também menos agressivo. É bastante utilizado em contexto que exige moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos provocantes. O emprego do eufemismo. Esse recurso estilístico é constantemente associado à polidez. Eu acabei de falar para vocês. Vejamos um exemplo de uma notícia de morte. A gente recebe a notícia assim, ele morreu, não é, gente? Pode até não ser uma pessoa da família muito ligada a gente, mas só da gente escutar essa palavra morreu, o verbo morrer, não é? Ele vem provavelmente com alta carga negativa para quem recebe aquela notícia. Outro emprego do eufemismo, em vez da gente dizer assim, ele morreu, a gente pode usar essa palavra, ele faleceu, tá certo? Então, ó, o verbo falecer apresenta exatamente o mesmo significado do verbo morrer, porém o uso de uma palavra que não remete sonoramente à palavra morte. Também a gente pode usar o quê? Ele já não está mais no meio de nós, entre nós, mas aí é ambíguo, né? Pode ser não estar mais no meio de nós porque ele está longe, ou então também pode ser usado quando a pessoa faleceu, tá bom? Então é por isso que a gente usa o eufemismo, para poder suavizar certas palavras. E agora nós vamos ver, a gente passou do eufemismo e agora nós vamos ver neologismo, tá certo? Então, o que é? Vocês utilizam muito no dia a dia, tá bom? Então, a palavra neologismo vem da junção de dois termos grego, neo, que significa novo, e logos, que tem um sentido literal, expressa a palavra. Então, o sentido no termo é nova palavra. Então, são palavras que a gente já conhece, não é? E que a gente vai colocando no nosso dicionário no dia a dia. Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou para o meu apartamento, às vezes eu posso dizer assim, eu vou para o meu AP. Então, isso aí já é um neologismo, não é? Vamos dizer assim, fulano azulou. O que quer dizer? Ele correu, ele fugiu da situação. Então, tudo isso aí é um neologismo. Agora, a gente tem vários tipos de neologismo que a gente vai estudar agora. Vamos lá? Neologismo lescal. Indica uma palavra nova, criada para indicar um novo conceito, que a gente usa muito, né, gente? Deletar, que é apagar, escanear, digitalizar, e clicar, que é pressionar, ó, esse botãozinho aqui do mouse, né? Muitas vezes vocês estão com algum problema, alguma coisa, o que é que o colega diz? Menino, deleta isso, esquece, né? Então, são palavras que a gente tem usado muito, que vocês também têm usado bastante. Vamos ver outro tipo de neologismo. Neologismo semântico indica uma palavra já existente no léxico da língua, né? Mas que adquire um novo significado. Gato. Gato é um animal. Mas quando a gente diz assim, João fez um gato na casa dele, né? E a Celpe está indo para lá. Então, o que é que a gente entende? Que gato é o quê? Uma ligação elétrica
clandestina. Pistolão, recomendação de influência de alguém. E azular, como eu disse para vocês, fugir da situação. Neologismo sintático indica uma construção sintática com elementos já existentes na língua que, combinados, adquirem um novo significado. Dar um bolo, não comparecer no encontro. Não é, gente? Dar a volta por cima, superar a situação, né? E fazer cera, aquela pessoa que faz que está trabalhando, que está enrolando, então, fulano está fazendo cera, a gente escuta muito isso aí. Neologismo popular, indica uma palavra criada pelos falantes da língua em contexto coloquial, AP, refri, deletar, escanear, clicar, então são palavras que nós escutamos todos os dias. E às vezes a gente nem sabe o que é um neologismo. Então hoje vocês estão sabendo. E é um neologismo que popular. Pronto, já vimos eufemismo, já vimos neologismo, vimos um pouquinho sobre cheque, sobre recibo. E o que é que a gente vai ver agora? Período. Não é, gente? Então, período são partes de uma oração. Professora Zaidan, e o que é frase? Se eu disser assim para vocês, bom dia, isso aí é uma frase. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela é uma frase. E se eu disser, eu vou passear, isso daí já é uma oração. Eu já construí uma oração. E como foi que eu construí essa oração? Eu coloquei um verbo. A partir do momento que eu coloco um verbo, se transforma em oração. E eu estou explicando isso antes, porque quando a gente fala em período, período é a frase construída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Então, a dica é essa daí, para vocês saberem quando o período é simples ou composto, que vocês leem na frase, vocês vão contando quantos verbos tem. Se só tiver um verbo, ele é simples. Se tiver dois ou mais, ele é composto. Também pode ser porque locução verbal. Por exemplo, eu fui dormir. Eu tenho uma locução verbal aí. Fui e dormi. Um está dependente do outro, não é? Tá certo? Só eu fui ou eu dormi, não tem sentido nenhum. Então, essa locução verbal, tá certo? Se vocês encontrarem também, né, com mais um verbo, vocês já estão vendo que ela é um período composto. Então, vamos ver aqui, período simples. É aquele construído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Exemplo, o amor é eterno, simples, só tem aqui o é, ó. O é o verbo, né? Verbo ser. As plantas necessitam de cuidados especiais. As plantas o quê? Necessitam, verbo necessitar. Quero aquelas rosas, querer, o tempo é o melhor remédio, também é. Então, a gente só tem aí um verbo, então é um período simples. Período composto, aquele constituído por duas ou mais orações. Exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, a gente tem o verbo partir e também tem o verbo ficar, tá certo? Aqui embaixo, vou passar logo isso aqui para baixo. Ó. Cheguei, jantei e fui dormir. Eu tenho dois verbos, o jantei, tem também cheguei e também tem fui e dormi, que é aquela locução verbal que eu falei com vocês agora mesmo. E agora, gente, depois dessa aula, que tal um desafio? Questão 1, identifique o período simples. Então, vocês vão identificar aquele período simples, que eu já dei uma dica, e a dica é bacana, um só verbo. Então, ele é um período simples. E mais outro desafio. O período identificado anteriormente é simples por quê? Eita, a professora respondeu. Será que vocês estavam ligados? Se estavam, vocês vão saber e vão responder direitinho. E nas aulas que nós estivermos, depois que vocês assistirem, eu vou dizer, professora Zaidan, eu respondi e veja só se está certo, que vocês estão fazendo isso e esse retorno tem sido maravilhoso para a gente, tá bom? Então, vamos lá encerrar a nossa aula, porque realmente está acabando com essa reflexão.
Não deixe nunca de sonhar. Tá certo, gente? A curto, a médio ou longo prazo, mas nunca deixe de sonhar. Obrigada. Beijo para vocês no coração.